Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Esse é um vídeo para você que quer tirar nota 1000 na redação do Enem e começa a estudar redações também para saber o que a banca considera nota 1000. Então, o vídeo de hoje é para você. Análise de uma redação nota 1000 do Enem 2019. Eu quero que vocês prestem atenção em aspectos importantes do texto, porque eu sei que vocês aprendem bastante, vocês sempre pedem muito, e neste ano eu vou tanto trabalhar e analisar textos nota 1000 quanto textos nota 0, 600 e o que a gente pode melhorar para transformar esse texto num texto excelente e nota máxima. Hoje eu quero que vocês prestem atenção, são pontos importantes do texto dele. O primeiro, para mim, o mais relevante é como ele conseguiu utilizar argumentos extremamente simples, só que muito bem trabalhados, e conquistou a nota 1000. A questão estrutural do texto dele, como os conectores fizeram toda a diferença e como a banca enxerga esses conectivos, eu vou mostrar por uma outra ótica para vocês. E a conclusão também, alguns errinhos que não tiraram a excelência do texto e ele continuou valendo nota 1000. São aspectos que vocês ficam meio que, eu não sei, vai saber agora. Então, hashtag preste atenção. O texto é do Daniel Gomes, de 25 anos. Ele é de Fortaleza, Ceará. Ele já é estudante de graduação do curso de Engenharia da Produção da Universidade Federal do Ceará. E agora, ele vai tentar com essa nota o curso de Medicina, que é o que ele tanto quer. E uma das coisas que ele falou que fez bastante diferença na preparação é que ele escreveu mais de 80 redações durante o ano de 2019. E a questão de repertório, como fazia diferença. Procurei o Daniel em todas as redes sociais. Cara, se você assistir esse vídeo, se alguém que conhece o Daniel assistir esse vídeo, pede pra ele entrar em contato comigo. Eu quero gravar um vídeo com ele e eu quero que ele diga pra vocês como é que ele trabalhou todo esse conteúdo dele, como é que ele chegou a ser capaz de escrever uma redação nota 1000 para que vocês aprendam junto com ele. Vamos lá, vamos começar. Eu vou projetar a tela pra vocês e vou fazendo as anotações de cada parte do texto. Vamos lá. Vamos lá, gente. Esta é a introdução do Daniel, introdução nota 1000. E eu quero que vocês observem desde a informação até os conectores que ele utilizou. Ele começou com uma obra, a gente já trabalhou isso, pode ser série, pode ser filme, pode ser livro, pode ser alusão histórica, pode ser citação. Ele usou um filme, atenção especial pro nome do filme, Cine Hollywood. Então o nome da obra ele colocou entre aspas, essa é a regra das aspas. Só que, gente, Hollywood tá escrito errado, de acordo com a obra, de fato. O nome da obra original é escrito assim, ó, Hollywood. É assim que se escreve Hollywood na obra original. Aí vamos lá, explicar o erro. Por que ele então é nota 1000? Porque pequenos erros como esse passam como um detalhe que não tira a excelência do texto. Por isso que escrever às vezes uma palavra errada, faltar uma palavra que não tira todo o sentido do texto do parágrafo, não é um grande problema. Pior é você não citar a fonte, não é como citar a fonte. Aí vamos lá, o filme narra, aí aqui ele vem dando uma breve explicação acerca da obra, que é algo extremamente importante. Então, narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, no interior do Ceará. Então, ele conta, a história por trás do filme para mostrar a conexão com o tema. Qual é o tema, gente? A questão do cinema. Então, narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato. Na obra, aí lá vem, atenção pro termo que ele utilizou aqui. Na obra, para que ele não repita o filme, ele utilizou uma palavra que faz referência a. Então, é um tipo de palavra conectora. Ela faz uma retomada. Sabe aquela retomada que vocês querem só fazer na conclusão? Ela acontece durante todo o texto. Então, na obra, que poderia ser, para ele não repetir filme, ele falou obra. Aí ele continua explicando pra gente entender qual é a relação do filme, porque esse repertório precisa ter relação com o filme. Então, os moradores do atento vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Então, ele fala da chegada do cinema naquela cidade. Pronto. Texto que vai falar sobre a questão do cinema, que é uma cidade do interior do Ceará, tem bastante sentido. Aí, na sequência, ele começa o processo de... ele tem que contextualizar a obra com a temática. E nesse processo de contextualização, ele precisa conectar o filme com palavras-chave do tema. Ele vai mostrar isso utilizando palavras-chave do tema. Aí, de maneira análoga, então, olhem o conector. Os conectores são de vermelho, tá? Não é porque tá errado, não é porque é o conector. De maneira análoga à história fictícia, então ele tá retomando e dizendo, olha, a partir daqui eu vou contextualizar a obra que eu acabei de falar. Lá vai ele usar as palavras-chave. Cara, você é um gênio. Aí, a questão da
democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pegou a obra, como disse, de maneira análoga à história fictícia e conectou usando as palavras-chave do tema. A questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas. Então, olha só, ainda enfrenta problemas. Ele está mostrando a problemática que ele vai discutir. Vocês conseguem enxergar isso? Então, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável. Total conexão com o que ele falou, por ser uma cidade do interior do Ceará, vulnerável da sociedade. Então ele está dizendo qual é o direcionamento que ele vai dar ao texto dele. Esse aspecto de falta de acesso, quando ele fala exclusão, então a falta de acesso, ele usou o termo exclusão de uma parcela da sociedade. Na sequência ele vai apresentando ali as questões que ele vai discutir no texto. Então aqui a gente tem a tese dele. Aí lá vamos nós dar atenção mais uma vez para os conectores. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação a... Olha só, aqui ele tá mostrando o Q1, Q2 dele. Eu vou colocar Q1, Q2 de azul. Q1, Q2 é a questão 1 que ele vai discutir e a questão 2. Pode ser problema 1, problema 2. A treta 1, a treta 2. Aí, é lícito afirmar que... Licitou. Aí lá vem. Q1, a postura do Estado em relação à cultura... Qual é o problema, né? E a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Essas duas questões contribuem para a perpetuação desse cenário negativo, que a gente tá falando honestamente dessa falta ou dificuldade de acesso ao cinema. E aí você percebe que aqui tem a tese deles. Então deixa eu especificar bem a estrutura, né? A parte, cada uma das partes do texto. Aqui a gente tem a tese. Aqui a gente tem a contextualização, que é a contextualização da obra com o tema, certo? Bem dentro de tudo que eu sempre expliquei para vocês. E aqui ele começou com uma alusão cultural, que no caso é uma obra cultural, não sei se vai aparecer tudo para vocês, mas aí é uma alusão cultural de uma obra ficcional, tá? Nesse caso, um filme. Conseguiram perceber? Então, ele começa trazendo uma obra que tem relação com o texto, na sequência ele contextualiza, remetendo a obra e usando palavras-chave do tema. Então, ele já diz, olha, eu estou falando sobre... Aí ele diz, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E na sequência, ele apresenta a tese quando ele diz que ele vai falar sobre a postura do Estado em relação à cultura e a negligência por parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Vamos agora para a parte 2. A gente vai trabalhar agora com o D1 dele, que é o desenvolvimento número 1. Mais uma vez, prestem atenção também nos conectores. Eu já vou selecionar os conectores, porque aí fica mais fácil de a gente discutir o resto do texto. A melhor hashtag presta atenção. Aí ele começa com, em primeiro plano, evidencia-se. Ele começou aqui com os elementos de conexão. Aí lá vai. Essa lógica é... comprovada pelo... E aí ele continua falando, E aí mais pra baixo ele usa o desse modo. Tem outros conectores, mas esses são os que mais pegam no texto, conectam as orações. E mais abaixo tem o logo. Tem outros que eu vou destacar durante a análise, certo? Aí lá vamos nós pros comentários. Em primeiro plano, evidencia-se. É o D1, ele tá começando a discutir. Em primeiro plano. Por parte do Estado, que era uma das questões que ele disse que ia discutir, a questão do Estado, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema do país. Então aqui a gente tá percebendo que ele expõe onde o Estado tá errando. Então, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema do país. Perceberam que ele utilizou palavras-chave do tema? Presta atenção. Deixa eu colocar de azul, ó. Democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então ele mostra, né, que ele está discutindo isso, só que dentro do cenário, né, dentro do aspecto da ação do Estado, ou falta de ação do Estado. Quando ele diz ausência de políticas públicas, que é um tipo de forma de argumentação bastante utilizada por vocês. Só que aí as palavras é que fazem a diferença, a substituição devida é que faz a diferença. Aí ele agora vai comprovar o que ele está dizendo, porque não basta você dizer o Estado é incompetente, todo mundo sabe. Eu quero que você me mostre onde ele é incompetente, especificamente
especificamente na questão dos cinemas. Isso é que dá o diferencial do seu texto. Essa lógica é comprovada, lá vem ele comprovar. Essa lógica é comprovada, olha só como ele mostra a incompetência do governo. Pelo papel passivo do Ministério da Cultura, que é o órgão que cuida disso, exerce na administração do país. Daqui a pouco eu falo do Ministério da Cultura, tá? Calma lá. Então ele tá dizendo que ele é incompetente, que ele é passivo. Mas isso não é o suficiente, a gente precisa de um pouco mais. Instituído para ser, só tá a divisão errada aqui, tá? Mas ó, tá, ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais. Percebam que aqui, veja como ele foi inteligente. Ele só tá colocando a culpa no governo, mas a forma de argumentação dele, né, de defender o ponto de vista, é falando quais são as funções do Ministério da Cultura, que hoje é uma secretaria, as funções do Ministério da Cultura que ele não está cumprindo. Aí diz, instituído para ser um órgão que? Qual é a função do Ministério da Cultura? Promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, aí tá o Ministério, ignora ações que poderiam fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes. Então ele fala que ele tá sendo incompetente porque era a função dele, mas ele não tá cumprindo isso. Calma que eu vou acrescentar explicações. Aí ele diz, né, como é que seria uma forma dele cumprir, parar de ser passivo? Como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares à sala de cinema. Então ele diz onde o Ministério é incompetente e na sequência ele diz como ele poderia deixar de ser incompetente. Perceberam a forma de argumentação dele? Você é incompetente por causa disso, mas você poderia deixar de ser incompetente se fizesse isso. Desse modo, o governo atua como, vamos lá, agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Para não usar filme, cinema, ele usou um termo que faz referência a e usou a palavra entretenimento. Antes de terminar o parágrafo, o que eu destaco da argumentação dele? É uma argumentação muito simples. Ele usou aquela argumentação que todo mundo tem utilizado, que é colocar a culpa no governo, dizer que o governo está sendo incompetente. Ao invés de utilizar uma citação que todo mundo normalmente utiliza, né, como instituições zumbis do Bauman, ele preferiu falar de qual é a função do então ministério, que agora é uma secretaria da cultura, e mostrar o que poderia reverter essa postura mais passiva. Na sequência ele disse que o governo é um perpetuador do processo de exclusão. Ele tem um vocabulário muito bom, ele se expressa muitíssimo bem. Como é que eu consigo isso, professora? Praticando. Tem uma leitura muito de atenção mesmo, para que você consiga assimilar mais palavras novas. Inclusive palavras que ele está utilizando você pode pegar para o seu vocabulário novo. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Então ele diz, a gente precisa mudar isso. O que você pode sempre colocar para finalizar os seus parágrafos. Perceberam como a argumentação é simples, mas ele deu um diferencial e não fez o que todo mundo faz? A culpa é do governo, usa uma frase clichê e é isso aí. Você pega essa argumentação, mas dá a sua roupagem. Vamos mais uma vez especificar os conectores, tá bom? Outro sim, ou seja, além disso, ou seja, outro ponto importante que ele está discutindo. Na sequência, isso decorre principalmente na sequência, nesse sentido a e consequentemente, que deixa claro que é uma frase que mostra as consequências. Tá bom? Vamos lá para a segunda, o D2 dele, que é o desenvolvimento número 2. É imperativo pontuar que, também é uma forma de conexão muito utilizada, né? É importante pontuar que, é imperativo pontuar que. Lembra que o D2 dele, que a questão 2 lá na tese era sobre a negligência do setor das grandes empresas, que estão muito associadas com o capitalismo, eles querem saber de ganhar dinheiro? Então, a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, a banca gosta muito desses exemplos, dessas explicações que tornam mais claro o que você está dizendo. Então, quando ele diz empresas do setor, eu, corretor, vou me perguntar: oi, que setor, meu bem? Seja claro, especifique que tipo de empresa você está falando. Ele diz produtoras, distribuidoras de filmes e salas de cinema. Aí ele diz, também colabora com a dificuldade, aí de novo, palavras-chave do tema. Dificuldade em quê? Democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, todo o parágrafo dele, ele está dizendo, olha, é sobre democratização do acesso ao cinema. Olha, democratização, ele usou isso na introdução, se lembra? Desenvolvimento 1 e agora desenvolvimento 2 de novo. É para amarrar, é para conectar todo o texto, tá? É uma estratégia argumentativa e de conexão também. Isso decorre principalmente da postura, olha o argumento do cara, você foi um gênio, da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento. Observem o vocabulário dele, que aí ele vai explicar essa questão de postura capitalista. Ele diz que prioriza
prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre a comunidade. Ele falou algo que é muito simples e eu vou perguntar pra vocês não conseguiriam colocar capitalismo e explicar o que é capitalismo aqui? Aplicado à questão especificamente das empresas do setor? Claro que sim. Só que isso vem da mente de um estudante que já trabalha bastante a mentalidade, o ponto de vista, a expressão das ideias e vem de muita escrita também. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista. Ele continua o processo argumentativo e de defesa do ponto de vista dele. Uma visão elitista, olha só, advinda dos donos de salas de exibição, ao invés de usar cinema, eles usam salas de exibição, ou seja, um sinônimo. É outra coisa que a banca gosta muito, ao invés de você ficar repetindo as palavras, vai utilizando sinônimos ou palavras que fazem referência a, que muitas vezes, olha só ele falando do aspecto capitalista, precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. E ele toma algo que ele falou na introdução, exatamente sobre essa falta de acesso para as classes mais populares. Consequentemente, tudo isso é causa, né? Qual é a consequência disso? Usou o conectivo de consequência. A população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços por causa do capitalismo que parte das empresas do setor que elitiza esse processo. É uma argumentação simples, de novo, gente? É, mas muito bem trabalhada e é essa percepção que eu quero que vocês tenham. E aí, deixa eu só subir lá na introdução para vocês perceberem o link. Aqui na introdução ele diz o seguinte: acesso ao cinema no Brasil, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aqui, ó, ainda enfrenta problemas no que diz respeito. Olha aqui ele dizendo que ele vai falar sobre essa questão da falta de acesso das classes mais pobres. A exclusão, diz respeito à exclusão de parcela socialmente vulnerável. E ele passa o dia inteiro discutindo isso. E o Q1, Q2, só para reforçar, olha só, quando ele diz a postura do Estado em relação a essa distribuição da cultura e a negligência por parte de empresas que trabalham com a sétima arte. Aquelas que ele falou ali, né, do setor, empresas do setor. Aí agora a gente vai pra conclusão, vamos ver a conclusão desse cara que soube argumentar muito bem. Eu quero muito poder entrevistar, se alguém souber, marca o arroba dele, manda ele procurar no canal Inteligente, ou manda o e-mail dele aqui que eu vou procurar. Conclusão. Mais uma vez, circular os conectores. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para... é a estrutura inicial da conclusão. Portanto, era algo que a banca já tinha pedido, era um conector que desse a ideia de finalização mesmo. E aí, lá vai ele mais uma vez utilizar o quê? Palavras-chave do tema. Facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Ele repetiu bastante a palavra cinema, se não me engano, 4 vezes. Tá dentro de um limite coerente. Aí, mais uma vez, é aquela percepção da gente. Eu vou contar um segredo pra vocês. Essa questão dessa repetição, as competências, pra eu te dar 200 pontos em cada competência, você não tem que ser excelente, perfeito. Se você for, ótimo, mas tem alguns aspectos menores, pormenores. Por exemplo, se a competência de repetição é a 4. Se na competência 4, seu único erro foi a repetição de 4, 5 vezes a palavra cinema no texto, você não vai perder os 200 pontos por causa disso. Você não vai ganhar 160 só por causa disso. Então, se esse foi o único erro dele, para a C4 é aceitável. Posto isso, aí lá vai. Posto isso, é o conectivo, né? Mais um conectivo. Posto isso, aí lá vem, por meio de, olha só, vamos acompanhar os conectores. A fim de tal plano deverá, isso aí é uma questão de detalhamento, ademais, mediante algo, dessa maneira. Vamos fazer a leitura agora. E aí ele já usou as palavras-chave, já falei isso nessa frase de retomada. Posto isso, o Ministério da Cultura, que não é mais Ministério, é uma Secretaria da Cultura, o governo, ele não tira pontos, não é considerado erro mesmo você confundir nome de ministérios. Hoje é uma secretaria, a maioria, grande maioria não sabia e não foi de fato considerado erro. A nomenclatura tá mudando, então isso não é um problema para o aspecto da correção. Pelo menos eu sei que é um órgão relacionado à cultura. E lembra que ele já errou lá o Hollywood. Deve, por meio de, aí lá vem ele explicando, né, trazendo aí, mostrando como isso vai acontecer. Por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, agência nacional
de cinema, então ele traz o órgão que cuida disso e profissionais da área, então ele detalha bastante essa informação. Vai fazer o quê? Então eu já sei quem e já sei o como. Vai fazer o quê? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Olha a ação, tá? Qual o objetivo disso? A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes por meio do quê? Da democratização, né? Um plano nacional de democratização. E aí lá vem o detalhamento. Tal plano deve focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda. Foi uma solução muito utilizada por vocês, mas vou colocar o ponto X, a cereja no bolo dele. Ele se expressa muito bem. Pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Porque ele falou isso no D1 dele. Lembra que ele falou da questão das escolas? Ademais, aliás, foi na introdução. Ademais, ou seja, mais uma, a solução dele, o S1 dele, já tá completo, né? Porque é o quem, o que, o como, o para quê e o detalhamento. Aí ele acrescentou mais uma intervenção. Aí ele diz, o governo federal deve, aí ele fala como, mediante oferecimento de incentivos fiscais, fazer o quê? Então, quem, como, aí o quê? Incentivar os cinemas a reduzirem o custo dos ingressos. E aí ele só diz o para quê, que na verdade é uma retomada. Ele diz, dessa maneira a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. E aí, para finalizar, ele traz a retomada, que é um aspecto positivo, mas ele faz retomada o tempo inteiro no texto, usando conectores ou palavras que fazem referência. E vocês vão perguntar, mas tá faltando uma das respostas na solução 2, porque deixa eu especificar para vocês. Eu falo muito S1, S2, né? S1 é o que a gente chama de solução 1, e o S2 é a solução 2. A banca, se você coloca uma intervenção que responda as 5 perguntas claramente, bem detalhado, ela já considera os 200 pontos da conclusão, porque a C5, ela analisa somente a sua proposta de intervenção. Questão de conectivo, questão de retomada, isso é C4, competência 4. Vocês conseguiram perceber? Primeiro, a questão da argumentação simples, só que muitíssimo bem trabalhada. Os conectores que ele utilizou, a sequência lógica do texto, uma estrutura que eu já ensino pra vocês desde muito tempo para mostrar como é fácil, e o que a gente pede aqui para vocês levarem em consideração é de fato perceber que se expressar bem é uma grande diferença, é um grande diferencial para quem quer escrever uma redação nota 1000, certo? Algum comentário? Algum questionamento? Espero que vocês tenham gostado da análise dessa redação. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, e quem conheceu o Daniel, por favor, pede para ele entrar em contato comigo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, segue o canal Inteligente no Telegram, lá tem muito conteúdo exclusivo em primeira mão pra vocês. E é isso, beijos, até o próximo vídeo.